Bom dia, nono, tudo bem? O professor Matheus aqui vai falar nesse vídeo com vocês aqui sobre conceitos e pontos referentes ao nosso conteúdo de arte, surrealismo, a ser tratado durante esse período aí que se prolongou das aulas à distância e devido à pandemia. Pessoal, quando nós falamos em surrealismo, vem de surreal, de algo que ultrapassa uma realidade aceitável nesse mundo físico que nós vivemos. Essa corrente artística, ela surge em meio às descobertas e os estudos em relação à psicanálise realizadas por Sigmund Freud, junto com a corrente artística que buscava romper com as regras clássicas presentes na arte. Nos seus estudos, Sigmund Freud descreveu dois aspectos da nossa mente, da psique humana. O consciente, aquilo que a gente lembra, onde tem aquelas informações que nós a todo momento conseguimos resgatar, da nossa que muitas vezes utilizamos no nosso convívio social no dia a dia ali e nos relacionamos com outras pessoas. E o outro ponto que ele descreve que é essencial para esse estilo de arte é o do inconsciente humano ou do subconsciente. Essa parcela da nossa psique humana, ela é responsável por guardar todas aquelas informações ruins, oriundas de algum trauma, de uma experiência ruim, que a nossa mente bloqueia nesse lugar, porque as lembranças delas muitas vezes nos machucam. É no campo do inconsciente humano também que muitas vezes surgem nossos sonhos ali. Às vezes sonhos bons, sonhos ruins, pesadelos. Então, sobre o surrealismo, nós já sabemos que é uma arte que foge da realidade aceitável, que a sua origem tem relação com as teorias e estudos da psicanálise de Freud. E agora vou falar sobre os dois artistas principais que estão nesse material que o professor já publicou na sala virtual do Google Classroom e vai mandar para vocês no grupo de WhatsApp para aqueles que não tiverem acesso à plataforma. Que são os pintores, o belga René Magritte e o mais conhecido e famoso de todos, o espanhol Salvador Dalí. Este, bem polêmico, conforme o professor vai falar um pouco, vocês podem ver no material. A primeira imagem é a obra Tentação de Santo Antônio, de Salvador Dalí, pessoal. Nessa obra nós vemos a imagem de um homem esquelético segurando um crucifixo frente a um cavalo gigante voando e ali de fundo no centro do quadro uma construção, uma igreja com uma torre flutuando presa por raízes na terra. Tem até um elefante aqui também voando. Essa obra provavelmente Salvador Dalí extraiu de algum sonho dele, ou ele quis expressar alguma coisa envolvendo religiosidade, com questões animais e habitações. É algo que, a menos que apareça no futuro, nós não vemos numa realidade aceitável. Essa obra é muito inspirada naqueles estudos sobre inconsciente humano, mundo dos sonhos, algo que é característica do estilo surrealista. O nome dessa obra, como eu já falei, é A Tentação de Santo Antônio e está localizado no museu em Bruxelas, na Bélgica. Outra obra de Salvador Dalí, essa um pouco mais conhecida, A Persistência da Memória, tem na sua composição relógios ali, né? Flexíveis, solúveis ali na composição, que é um deserto. O nome do quadro eu falei é A Persistência da Memória. O que talvez Salvador Dalí quis dizer com esse trabalho?
Memória, para se ter memória tem que se ter o quê? Tempo. Quando nós pensamos em tempo, primeira coisa que fala, opa, relógio. No sentido, não no sentido meteorológico, né? Se a gente falar tempo, aí é o clima, o ambiente. Mas nesse sentido, o relógio arremete a tempo. Para ter memória, tem que ter o quê? Tempo. É um tempo passado lá na minha infância. 30 anos depois eu consigo lembrar nas minhas memórias brincadeiras com os amigos da infância na frente de casa, viagens que porventura tenha feito. Então, o que talvez através de uma obra irreal Salvador Dalí, nessa obra surrealista, quis expressar? Que o tempo, o relógio, pode se dissolver, se diluir, mas a memória fica. A persistência da memória. Pode ser que tenha vindo de um sonho de Salvador Dalí, de algo que ele leu sobre psicanálise e que ele quis expressar em forma de uma pintura. Outra obra de Salvador Dalí é um nome francês, Sleep le Sommeil. Sleep geralmente vem de dormir. É como se fosse um tecido, um lençol e uma forquilha, e esse tecido, lençol, forma um rosto humano costurado com algumas outras forquilhas. Dá para perceber nesse trabalho que essas forquilhas ela têm a função de sustentar essa face aqui que se assemelha a um tecido. Isso nós não vemos numa realidade aceitável. Isso é algo irreal, algo que vem do inconsciente ou do contexto dos sonhos que Salvador Dalí talvez queira ter representado nessas obras. Salvador Dalí é uma pessoa muito polêmica, porque ele tinha ideais conservadores que fizeram ele ser expulso de uma academia de belas artes. Ele tinha alguns impulsos que o professor não vai tocar no assunto aqui, se vocês quiserem vocês podem pesquisar sobre, mas as obras dele arremetem muitas vezes não só ao mundo dos sonhos e da irrealidade, mas também algumas coisas perturbadoras dentro do campo do estudo da psicanálise e do surrealismo de forma geral. O outro pintor é René Magritte, o belga. Ele tinha um surrealismo um pouco mais realista. Como assim, professor? Ele fazia uma sobreposição de imagens para compor a sua obra ali, que era realista no sentido de que conseguimos identificar aqui, por exemplo, na obra O Filho do Homem, um homem ali com um terno, gravata, é algo real, algo que existe no mundo real. Com uma maçã ali verde sobrepondo no seu rosto, é algo que, a menos que ele tenha colado, a pessoa cola a maçã na testa, nós nunca veremos uma maçã flutuando no rosto de uma pessoa. Isso também pode ser algo que o René tenha extraído do universo dos sonhos ou se inspirado nas teorias sobre inconsciente humano de Sigmund Freud. Aqui na sua obra também A Queda, ele faz uma composição colocando diversas imagens de pessoas ao longo de um cenário. E essas pessoas, quando a gente fala no nome da obra, A Queda, pode ser o quê? Uma chuva de pessoas. E o engraçado nessa obra, que os personagens aqui também utilizam, sobretudo, preto, gravata e uma cartola.
Será que isso poderia nos arremeter que Magritte tinha essa imagem em seus sonhos? O surrealismo é uma arte inquietante que foge das regras acadêmicas e clássicas na arte, baseado naquilo que é irreal, nas teorias da psicanálise de Freud, e que traz para nós observadores uma realidade fantástica que ultrapassa aquela realidade aceitável e que vivemos no dia a dia. Tá ok, pessoal? Qualquer dúvida sobre o conteúdo, podem ler o material que o professor enviou ou podem entrar em contato com o professor no Google Classroom ou no WhatsApp que ele sana para vocês, tá bom? Próximo vídeo o professor vai entrar um pouco mais a fundo nesse conteúdo e vai explicar as atividades descritas nos roteiros, tá bom? Bom dia e boa aula a todos!